Então aqui, ó, inscrição e participação. Como se inscrever? Como saber se você pode participar? Ó, então, a gente estava falando de participação, de inscrição, então a gente já também vai tirar ainda mais essas dúvidas a partir de agora, tá? Então vamos lá. Inscrição. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo link de inscrição disponível no site. As inscrições serão realizadas de 16 de janeiro de 23 até a meia-noite, horário de Brasília, do dia 3 de março de 2023. E após esse período, tchau. Um grande prazer. Se você não conseguiu até esse horário, só lamentamos e boa sorte da próxima vez. Para inscrever a proposta, você deve cadastrar como proponente no site. Ou seja, eu não posso ser um terceiro que esteja fazendo em nome da outra pessoa e colocando os dados de uma terceira pessoa. Não, o proponente deve escrever no site. A inscrição, lógico, deve ser em língua portuguesa. Perdão. Perdão de novo. Não, vamos lá. Não há limite da quantidade de inscrições por proponente. A mesma proposta, porém, não pode ser inscrita em mais de uma área e segmento, que aí também já é demais, né? Dá uma despertão nesse sentido. E eu acho que eles estão sendo até bonzinhos. Eu acho que se tivesse duplicidade, poderiam até eliminar o projeto para deixar de ser gaiato. A proposta deve apresentar planilha de viabilidade técnico-financeira em formato PDF. As propostas sem planilha orçamentária e ou com campos obrigatórios não preenchidos não serão analisadas. O modelo de planilha está disponível no site. Então, fique muito atento com esse modelo, porque se eles estão dando o tipo de planilha orçamentária que eles querem, porque aí tá, principalmente os locais que eles dão até o modelo de orçamento, mas você tem a liberdade maior. Aqui não, e é uma planilha técnico-financeira que tem outros detalhes, umas outras complexidades que eu acho que aqui agora não cabe a gente estar analisando nesse sentido. Mas fiquem atentos, tentem entender esse tipo de planilha, porque dá um trabalhinho, viu, gente? Dá um trabalhinho bem legal, por sinal. Então, se atentem nesse modelo que eles estão pedindo que façam. Estudem bastante como é essa planilha antes de fazer a planilha final. Ou até façam em um rascunho, brinquem, né? Entre aspas, brinquem, né? Com a forma de como a planilha tá colocada em jogo, né? Para preenchimento. Que aí para vocês se familiarizarem, né? Mas é um tipo de diferente de orçamento, tá? Então fiquem atentos nesse sentido aí. O endereço de correio eletrônico e os telefones informados no ato de inscrição da proposta são os canais de comunicação entre o Banco do Brasil e o proponente, que tem a responsabilidade de mantê-los ativos. Isso é extremamente importante. Se você troca de número e não consegue o contato, você perde a vaga caso seja contemplado ou contemplado. Se você não utiliza o e-mail constantemente, cadastrou lá e recebeu uma mensagem deles e caso eles peçam uma data limite para você responder, você também perde. Então tem que estar muito ligado com essa questão de telefone e endereço de e-mail, tá? Porque realmente é por aí que eles vão encontrar vocês caso eles se interessem pelo projeto de vocês. O Banco do Brasil pode, a qualquer tempo, exigir comprovações das informações prestadas na inscrição. Caso sejam encontradas inconsistências ou fraudes nas informações prestadas,
o projeto pode ser desclassificado sem prejuízo da adoção das medidas legais cabíveis. Ou seja, aonde tem boas intenções sempre tem um malandro. Então, muito cuidado, você que caso queira dar uma pernada, né? Querer colocar uma formação que não condiz com a realidade, porque você pode estar acarretado de consequências legais, né? Ainda mais porque é um edital de um banco federal, né? Você vai meter a cara ainda para... Se você vai meter a cara ainda para tentar passar a perna no Banco do Brasil, aí haja coragem, amigo, mas eu fico consciente também que pode ter problemas legais nesse sentido. O Banco do Brasil não se responsabiliza por inscrições não concluídas devido a falhas tecnológicas, tais como problemas em servidores, na transmissão de dados, na linha telefônica, em provedores de acesso ou por lentidão provocada pelo excesso de acessos simultâneos. Por essa razão, conclua suas inscrições com antecedência, evitando eventuais dificuldades técnicas que porventura se verifiquem nos últimos dias do prazo de inscrições. Isso eu falo com toda a propriedade, porque existe um termo extremamente atual e que não vai mudar nunca, que se chama Lei de Murphy, meu amigo. Isso já me aconteceu várias vezes, eu mesmo tentando me planejar muito bem, realizando etapas, tentando antecipar, a volta e meia, principalmente quando você trabalha com outras pessoas em parceria ou fazendo projetos para outras pessoas, sempre deixo para a última hora, e a última hora, sempre não, mas muitas das vezes sempre dá problema. Ou uma chuva que cai a internet, ou alguma coisa que é fora do comum acontece, que você vai ter que investir mais tempo e o tempo está acabando e bate o desespero. Então, antecipe-se. O ideal é você já ter uma lista de planejamento de projetos para o ano que vai começar, como agora. Já ter pelo menos uma estrutura do projeto e dependendo do edital como esse, você ir desenvolvendo, né? Principalmente para quem tem empresa. É uma sugestão que eu faço. Quem tem empresa, eu tenho fazer um planejamento de um período X de projetos e a partir daí você vê as possibilidades de quais projetos podem ser colocados para captação nesse período que você está determinando aí. Por exemplo, eu tenho como empresa um planejamento de que tipos de projetos eu quero fazer durante 4 anos. Então, correr nesse sentido aí, né? Mas no caso dos projetos, é fazer uma antecipação desse projeto, né? Começar bem antes, desenvolver, pensar, conversar, caso tenha parceiros, a própria pesquisa de orçamento, né? Orçamento de mão de obra, orçamento de serviços, enfim, isso leva um tempo. Então nunca deixe para bem perto, né, da entrega, porque pode ser que você se dê mal, principalmente nessa questão de orçamento, né? Porque eu não sei como são nos outros estados, mas aqui no Amazonas, às vezes, dependendo de que tipo de serviço você precisa orçar, é uma dificuldade e você tem que bater na mesma tecla com a pessoa várias vezes, e muitas vezes ela não responde e aí você vai ter que partir para um outro serviço para ver se consegue um valor, né, do orçamento dessa empresa ou desse profissional. Enfim, é muito complicado. Então, se você deixar isso tudo para em cima da data final, é um problema. Então, o que eles estão falando aqui é perfeitamente viável, tá? O projeto só pode ser considerado inscrito quando apresentar o status enviado, né? Preencheu todo o formulário lá. Bateu entre aspas, né? Mas clicou lá no botãozinho enviar, espera aparecer a mensagem status enviado. E uma dica que eu faço para vocês, eu sou muito metódico e às vezes até meio maluquinho mesmo, né? Nessas coisas.
Quando bate uma mensagem como essa, eu dou um print. Eu dou um print. Por quê? Porque se você, caso dê algum problema, porque por mais que você faça sistemas eletrônicos como esse de internet extremamente dinâmicos, profissionais e, e, e bem, e bem eficientes, são sistemas que podem dar bugs, né? Podem dar algum tipo de erro no processo de inscrição. Então, sempre tire, eu sugiro que você sempre tire quando terminar e aparecer esse tipo de mensagem, um print e deixe lá até esse é o resultado do edital. Porque se você precisar contestar isso, né, caso seja aberta a oportunidade de contestar isso, você tem uma prova de que foi enviado. Né? É simples. Então, por mais que os sistemas sejam muito bem construídos, também garante aí a sua segurança de ter um comprovante caso no meio do processo apareça que você não, não apareceu nenhum comprovante de que você enviou a proposta, tá? Somente serão analisadas propostas com todas as informações preenchidas. Não serão avaliadas as inscrições que estejam em desacordo com as exigências e condições estabelecidas neste edital. Ou seja, existem as áreas, existem o tipo de público que estão sendo atendidos nesse edital. Então, se você não tem um projeto dentro das áreas que eles pedem, não atende às condições para inscrição nesse edital, não tente. Ou se você quer enviar para fazer um teste, ok, mas já sabe que eles vão abrir e vão ver, não é com a gente, tchau. E vão simplesmente deletar dali e não vai ter a menor lembrança sobre isso. Mas se você tenha na cabeça que queira enviar um projeto na esperança de que alguém vai ter a misericórdia de abrir uma exceçãozinha ali e analisar o seu projeto, isso não vai acontecer, tá? Então, fique esperto aí, veja se você realmente tem condições, se tiver, vai firme, se não tiver, paciência, trabalhe até chegar nas condições que esse tipo de edital está pedindo, tá bom? A inscrição não garante a seleção da respectiva proposta e não gera obrigação de patrocínio. É óbvio, mas às vezes gera esse tipo de confusão na cabeça das pessoas. Já escrevi, já tô dentro. Não, você não está dentro, tá? Você apenas escreveu o seu projeto.